42 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 206. Por favor, me aceite. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang se desculpou rapidamente e disse: Desculpe, senhorita Yu. Ela está bem? Não é nada sério, né? Yuli sentou-se em frente a Zhang Yang e sua expressão facial ficou ainda mais sombria quando ela disse: É uremia, ela precisa de um transplante de rim. Zhang Yang ficou chocado, pois transplantes de rim eram cirurgias caras e volumosas. Além disso, não era fácil encontrar rins compatíveis. Então ele perguntou isso a ela. Yuli balançou a cabeça ansiosamente e respondeu: Eles não encontraram nada ainda. Zhang Yang suspirou, pois não havia nada que pudesse fazer. Depois de tomar o chá, levantou-se e disse: Senhorita Yu, está ficando tarde, preciso ir e você também precisa descansar um pouco. Zhang Yang foi até a porta. Seus dedos estavam prestes a tocar a maçaneta quando Yuli de repente disse: Zhang Yang, por favor, me leve para dentro. Zhang Yang cambaleou e quase deu uma cambalhota. O que exatamente estava acontecendo hoje? Todo tipo de coisa estranha estava acontecendo com ele. Ele se virou e viu o rosto de Yuli corado, mas anormalmente firme. No entanto, a hesitação em seus olhos revelava seus sentimentos selvagens naquele momento. Senhorita Yu, que dificuldades você encontrou? Por favor, me diga. Se eu puder ajudar, eu ajudarei. Yuli começou a chorar de repente. Chorava de tristeza, incapaz de dizer mais nada. Não era bom para Zhang Yang ir, então ele decidiu retornar ao seu assento e perguntou: Senhorita Yu, você tem fundos suficientes para a cirurgia? Ele imaginou enquanto pensava na situação de Yuli em sua vida passada. Meu pai é um jogador compulsivo. Yuli chorou por um tempo antes de começar a se abrir. Ele ainda deve uma pilha de dívidas e fugiu com todo tipo de gente no seu encalço. Minha mãe paga minhas mensalidades escolares e as dívidas do meu pai. Ela trabalhou duro a vida toda, duro demais. No entanto, ela descobriu que tem uremia há alguns dias. Comecei a trabalhar há menos de 2 anos e, além disso, usamos todas as economias da casa para pagar dívidas. Até vendemos a casa em que morávamos, mas ainda não temos dinheiro suficiente. Zhang Yang, você sabe como me sinto miserável. Às vezes, eu realmente quero acabar com a minha vida ali mesmo, e eu estaria livre de todas essas preocupações. A história era muito antiquada, mas ainda assim era uma tragédia, não importa o que acontecesse. De qualquer forma, Zhang Yang jamais se afastaria sem ajudar Yuli, então disse: Senhorita Yu, não se preocupe. Se for dinheiro, posso pagar o tratamento da sua mãe primeiro. Yuli continuou divagando, com os olhos desfocados. Uma amiga da minha antiga universidade me disse que é fácil para uma mulher ganhar dinheiro, especialmente se ela for bonita. Tudo o que ela precisa fazer é abrir as pernas. Ela até me apresentou um dos hotéis na cidade de Linhai. Dá para ganhar alguns milhares de dólares por noite lá. Seu rosto geralmente ficava vermelho por causa do álcool. Cidade de Linhai. Isso mesmo. Zhang Yang teve uma noite com Yuli no Tianlong Pavilion Grand Hotel, na cidade de Linhai, naquela época, em sua vida passada. Ele suspirou: Senhorita Yu, você está bêbada? Kikiki. Yuli riu loucamente e disse: Eu não estou bêbado, estou bem acordado. Vocês acham que eu não estava ciente? Toda vez que eu ia para a aula, vocês, meninos, ficavam olhando para o meu peito e para as minhas nádegas. Eu sabia claramente o que se passava na cabeça de vocês. Ela cambaleou até ficar de pé, andou cambaleante e disse: Você ousa dizer que não vai querer dormir em cima de mim? Os homens tinham uma tendência a agir de forma louca quando bêbados, mas as mulheres que faziam o mesmo estavam em um nível totalmente diferente. Zhang Yang sentiu uma pontada de culpa ao encará-la. Porque, em sua memória, ele realmente dormiu com ela. As lembranças de seu corpo delicioso e encantador eram tão vívidas quanto o dia, até seus gemidos irresistíveis. Zhang Yang engoliu em seco. Senhorita Yu, eu tenho que ir. Zhang Yang. Zhang Yang. Yuli agarrou um dos pulsos de Zhang Yang. Eu realmente não tenho escolha. Mais de 2 milhões de dólares são necessários para um rim e despesas cirúrgicas. Não tenho como pagar isso. Além de vender meu corpo, eu realmente não sei o que mais posso fazer. Mas,
Se possível, prefiro você do que ser arruinado por centenas de estranhos. Eu sei que você é rico, pode pagar $2 milhões facilmente. Eu sei, porque te ajudei a vender aquelas poções há 2 meses. Eu não tenho nada além deste corpo. Por favor, me aceite. Zhang Yang disse freneticamente, Senhorita Yu, posso lhe emprestar o dinheiro, mas pare de mencionar seu corpo, de vender seu corpo, por favor. Mas os custos do tratamento de acompanhamento seriam um poço sem fundo. Zhang Yang, eu sou apenas uma professora comum, como eu poderia te pagar de volta? Yu Li balançou a cabeça. Vender meu corpo ainda é mais fácil, eu só preciso abrir as pernas e ficar presa pelos outros por um tempo. Não vai me matar, né? Ela perdeu o equilíbrio e caiu de lado no sofá, com os olhos turvos de embriaguez. Essas palavras só se manifestariam em seu estado de embriaguez. Essa mulher forte e teimosa jamais mencionaria algo como vender seu corpo a alguém, mas secretamente enxugaria as lágrimas e enfrentaria seus problemas sozinha. Se não fosse Zhang Yang se envolvendo acidentalmente naquela noite, provavelmente seria difícil para Yu Li escapar de seu destino sombrio. Depois de passar pela provação nas mãos daquele oficial corrupto, além da necessidade urgente de dinheiro, Yu Li provavelmente foi levada ao limite, tendo perdido a castidade, e decidiu se aventurar na zona da luz vermelha. Yu Li segurou o sofá com as duas mãos e se arrastou até Zhang Yang. Ela o encarou com seus olhos sedutores, rindo incorrigivelmente e provocando, pervertido, eu sei que você gostou de mim. Toda vez que você assistia às minhas aulas, você tentava me despir com os olhos. Vamos lá, agora sou sua, faça o que quiser comigo. Zhang Yang admitiu que definitivamente tinha uma queda por Yu Li quando estudava na universidade. Como um jovem desenvolvido, com a mente de um homem normal e energia exuberante da juventude, toda vez que Yu Li dava aula, Zhang Yang inevitavelmente acabava fantasiando com ela. No entanto, esse assunto já havia sido 5 anos atrás para ele, e ele quase tinha se esquecido. Ele deu um passo para trás e disse, Senhorita Yu, é verdade, eu gostava de você. Mas agora tenho outra pessoa de quem gosto muito. Oh! Yu Li assentiu com a cabeça, com uma expressão desinteressada, e disse, tudo bem, eu não vou me casar com você de jeito nenhum. Eu só quero ser sua amante. 5 anos, deixe-me ser sua amante por 5 anos, contanto que você possa me ajudar a pagar as despesas médicas da minha mãe. Não vou pedir mais nada. Zhang Yang estendeu a mão para acariciar seus cabelos sedosos e disse, Senhorita Yu, se o fizer assim, estará traindo seu amor. Já pensou no seu namorado? Todos os garotos da turma sabiam que Yu Li estava em um relacionamento com o namorado há 2 ou 3 anos, o que os levaria a se casar. A notícia magoou muitos garotos, deixando-os insones e apáticos pelos dias seguintes. Yu Li começou a rir sem graça mais uma vez, enquanto sua expressão facial era uma mistura de choro e riso. Assim que descobri a doença da minha mãe, procurei-o rapidamente para resolvermos o problema juntos. Adivinha o que ele fez? Não só não se ofereceu para ajudar de forma alguma, como queria terminar comigo. Ele até queria que eu dormisse com ele para compensar seus anos de desembolso. Porra, que babaca. Mas você ainda tem que se casar, mais cedo ou mais tarde. Você quer guardar a memória da amante de alguém para o resto da vida. Minha mãe trabalhou tanto para me criar. Estou disposto a morrer por ela. Bang. Essas palavras soaram como um estrondo perto dos ouvidos de Zhang Yang. Isso porque na noite em que Lin o rejeitou a fuga com Zhang Yang, ela disse a mesma coisa. O coração de Zhang Yang ficou muito perturbado, pois ele não conseguiu evitar se lembrar da noite fatídica depois de ouvir o que Yu Li disse. Yu Li está vendendo seu corpo por causa de sua mãe. Em sua vida anterior, ela havia vendido seu corpo para muitos homens, mas nesta vida, ela parecia ter outra escolha, vender seu corpo apenas para Zhang Yang. Ainda assim, não importa o que aconteça, o destino de Yu Li, que vendeu seu corpo, parece inalterado. Mas o que é diferente aqui? Lin rejeitou Zhang Yang por causa da vontade de sua mãe e escolheu se casar com Liu Wei, um homem que ela não amava de jeito nenhum. Não era o mesmo que vender seu corpo. A única diferença era que ela usava o casamento como a melhor forma de encobrir sua traição amorosa. Do ponto de vista de Liu e Yu Li, eles estavam certos em salvar a vida de suas mães por piedade filial. Mas, do ponto de vista de Zhang Yang, Liu, sem dúvida, traiu amor e traiu Zhang Yang. Nesta vida,
Zhang Yang tinha a vantagem de renascer e não deveria ser difícil para ele acumular centenas de milhões de dólares em bens e superar Liu Wei. Mas se houvesse outro homem com a mesma fortuna, a mãe de Liu ainda forçaria a se casar com ele em vez de Zhang Yang. Zhang Yang não teria que morrer e renascer novamente. E se aparecesse outro cara com trilhões de dólares em ativos? Não havia fim à vista. Em sua vida anterior, Liu abandonou. Zhang Yang inconscientemente se inclinou contra o sofá e foi atingido por uma forte dor de cabeça, como se centenas de quilos de peso tivessem sido colocados em sua cabeça. Após o renascimento, ele se ocupou usando a análise de 5 anos do jogo para ganhar dinheiro. Enquanto tivesse tempo livre todos os dias, ele relembrava continuamente o conteúdo do jogo e as estratégias das masmorras, sem tempo para pensar em mais nada. Agora, Zhang Yang finalmente percebeu a verdade e enfrentou um problema que ele se recusou a enfrentar em sua vida anterior. Liu realmente o amava? Ele se esforçou tanto, foi tudo em vão. Zhang Yang respirou fundo e pensou consigo mesma, Liu deveria ter me amado, mas isso estava longe da minha imaginação. No mundo dela, o amor não era tudo. Ela é filha de uma família rica e grande e foi criada com a ideia de que o bem-estar da família está acima de qualquer outra ideia. Então, quando há conflito entre amor e família, ela escolhe família. Mas se fosse Sun Xiu, de acordo com seu temperamento, se a família a obrigasse a se casar com um homem de quem ela não gostasse, ela atiraria no infeliz homem ou tiraria a própria vida. Ela jamais se comprometeria. Essa mulher seria tão comprometida com seus ideais que nenhuma dificuldade ou perigo a deteria. Zhang Yang não sabia por que Sun Xiu surgiu em sua mente de repente, mas percebeu que também era um pensamento bastante carinhoso. De repente, ele se viu pensando em An Shui. An Shui. Ela pode ser uma pessoa tão traiçoeira, mas Zhang Yang acreditava que ela definitivamente lutaria por seu amor até o fim. Liu era uma filha obediente. Mas, no amor, era uma perdedora. De repente, seu entusiasmo em reencontrar Liu desapareceu. Pelo contrário, ele até sentiu um resquício de medo, lembrando-se constantemente da rejeição cruel de Liu naquela noite. Será que tudo ficaria bem? Será que a mesma coisa aconteceria com ele e Liu novamente? De jeito nenhum. No momento em que Liu decidiu se casar com Liu Wei, sua impressão sobre ela já havia caído, gostasse ele ou não, e isso só pioraria ainda mais. Zhang Yang ficou extremamente ressentido e disse, Senhorita Yu, tem alguma bebida alcoólica? Yu Li pensou por um momento, balançou a cabeça e disse, não. Mas espere. Ela caminhou cambaleante até o lado de um armário, tirou uma garrafa de loureiro vermelho encharcado e disse, vinho de loureiro vermelho encharcado, você considera isso uma bebida alcoólica? Os nativos de Zhusu usavam vinho branco embebido em loureiro vermelho para curar diarreia e dores abdominais. É realmente eficaz e potente para esse propósito. Sim, é. Zhang Yang só queria beber naquele momento, não se importando mais com a qualidade do vinho. Zhang Yang terminou o chá em seu copo de um só gole. Despejou todas as folhas de chá no cinzeiro, encheu o copo com vinho e começou a beber em silêncio. Yu Li observou por um tempo, antes de também pegar uma taça e se servir de um pouco de vinho. Beber resolve todas as preocupações. Na memória de Zhang Yang, o sorriso de Liu começou a desaparecer, sendo lentamente substituído por uma sensação de traição e tristeza. Zhang Yang sabia que não tinha o direito de culpar Liu, mas também estava magoado. Seu coração estava coberto de feridas. A intensidade da mágoa era muito maior do que a dor que sentiu no dia em que Liu rejeitou fugir com ele. Em toda a sua vida, ele só havia sido ferido dessa forma 3 vezes. A primeira vez foi quando ele tinha 7 anos e recebeu a notícia de que seus pais haviam morrido em um acidente de avião. Ele chorou sozinho o dia todo no quarto dos pais. A segunda vez foi quando Liu Wei enviou uma garota para se tornar amante de Zhang Yang. Ela logo roubou todas as coisas do depósito da Clearwater e deixou um vídeo para ele contar a verdade. Zhang Yang havia se esforçado muito naquele relacionamento, e isso o deixou deprimido por meses. Agora, ele estava sentindo essa dor pela 3ª vez. Mesmo com os ferimentos incapacitantes sofridos em uma luta, ele conseguia cerrar os dentes e suportar a dor. Mas as feridas em seu coração não eram tão fáceis de curar. Às vezes, quando pensava naquela fraude que era a causa de toda a sua dor, Lu Xian, seu coração ainda doía. Liu Wei. Zhang Yang estava perdido, sem saber o que fazer,
com os olhos marejados de lágrimas. O ódio tinha a mesma intensidade que o amor. As pessoas se sentiam magoadas e era uma dor difícil de esquecer. Mesmo que não fosse por Liu, mas por vingança contra Liu Wei, que queria matar Zhang Yang em sua vida passada, Zhang Yang definitivamente caçaria Liu Wei. Tendo encontrado uma solução para sua raiva, ele começou a beber sem parar. A vida não podia seguir sem um rumo, então sua nova resolução seria superar Liu Wei. Zhang Yang, inconscientemente, bebeu cada vez mais, começando a ficar embriagado. Ele até riu junto com Yuli sem motivo, tilintando com o copo dela, trocando palavras arrastadas que ambos não conseguiam ouvir, mas que, de alguma forma, os fizeram rir ainda mais. Finalmente, terminaram a garrafa inteira de vinho tinto de loureiro. Ambos beberam pelo menos um galão de vinho e, em pouco tempo, estavam completamente bêbados. Zhang Yang ficou tão desorientado que foi para o quarto, tirou a roupa e foi para a cama nu, um hábito que praticava em casa. Ele acordou uma vez no meio da noite, sentindo sede. Tentou se levantar da cama para pegar algo para beber. Mas, no momento em que levantava a parte superior do corpo da cama, era dominado por uma tontura e só conseguia cair de volta na cama. Em seu estupor semiconsciente, sentiu alguém deitado ao seu lado. Gordo de merda, volta para sua casinha, eu não sou gay. Zhang Yang puxou os lençóis para si e chutou a pessoa ao lado para fora da cama. Ele ocupou a cama inteira e dormiu como um porco. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 207, dormindo na cama errada. Dores de cabeça nunca são agradáveis. Zhang Yang finalmente acordou, mas todo o seu corpo estava rígido como uma tábua de madeira. Era como se tivesse lutado contra centenas de pessoas e levado uma surra tão grande que nem conseguia sentir o próprio corpo. Sua cabeça parecia ter sido aberta por dentro, como fogos de artifício explodindo continuamente em sua cabeça. Ele abriu os olhos um pouco, mas rapidamente os fechou devido à luz ofuscante do sol. Droga, quanto eu bebi! Zhang Yang só conseguia ficar deitado ali, imóvel, ao sabor dos caprichos de seu corpo catatônico. Droga, como foi que eu acabei bebendo tanto ontem? Isso é autotortura, preciso parar com isso. A propósito, como cheguei em casa ontem? Uma pergunta surgiu repentinamente na mente de Zhang Yang, e a lembrança voltou imediatamente. Ontem à noite, ele estava em uma reunião de colegas de classe, e depois eles foram ao karaokê. Depois disso, ele conheceu Yuli, que quase foi estuprada por outras pessoas, brigou com elas e então espancou um grupo de seguranças do karaokê, e todos foram para a segurança pública. Em seguida, Zhang Yang mandou Yuli para casa. Como é que não houve memória depois de mandar Yuli para casa? Na verdade, ele não tinha ideia do que aconteceu depois disso, então como ele chegou em casa? Pai. No momento em que Zhang Yang se perguntava, uma mão foi repentinamente colocada em seu peito. Seus olhos se arregalaram. A luz ofuscante do sol o atingiu com toda a sua força, mas ele estava perplexo demais para se importar com isso. Ao semicerrar os olhos, finalmente focou em uma pessoa dormindo ao seu lado. Não era a gordinha. Era exatamente o oposto. Uma mulher sexy de cabelos longos, um corpo voluptuoso, vestida apenas com uma camiseta de algodão e uma calcinha de alças finas. Ela era Yuli. Ele próprio estava completamente nu, e sua mão esquerda estava sobre o pescoço de Yuli, onde havia alcançado sua frente, agarrando seus seios amplos e firmes. Sem chance. Poderia ser o mesmo que aconteceu em sua vida anterior, eles fizeram sexo bêbados. Zhang Yang olhou para sua masculinidade, que ficava em posição de sentido todas as manhãs, tentando ver algum sinal de que ela havia se movimentado na noite anterior. Mas ele havia bebido demais na noite anterior, e seu corpo inteiro estava dormente, incluindo aquele membro. Eles fizeram alguma coisa ontem à noite. O que chocou Zhang Yang foi que ele não sentia culpa alguma. Liu. Zhang Yang ficou sem palavras, pois não sabia se ainda amava, pois sua nova perspectiva sobre a traição dela havia ferido profundamente a alma de Zhang Yang. Zhang Yang não sabia realmente como se sentia em relação a ela naquele momento. Minha cabeça dói. Yuli gemeu, seus longos cílios tremeram um pouco e ela abriu os olhos lentamente, mas a luz ofuscante do sol imediatamente a forçou a fechá-los. Ela torceu seu corpo de cobra e se aninhou ainda mais perto do corpo de Zhang Yang, murmurando sonolenta, Fei Fei, quando você voltou? Zhang Yang ficou paralisado de medo, sua mente correndo atrás de uma saída.
Yuli deu um tapa na masculinidade ereta de Zhang Yang, que vibrava como uma antena de rádio. Ela chegou a estender a mão e tocá-la, murmurando: Fei Fei, o que você trouxe para a cama? Tão duro e longo, que, igualzinho a um homem de verdade. Pirralho, não me diga. Você foi lá e comprou essa coisa? Ela relutantemente levantou o corpo da cama e se virou para olhar para Zhang Yang através de sua franja bagunçada. Ei, desde quando Fei Fei fez cirurgia plástica? Espera, não. Aquele rosto era tão familiar. Era o ex-aluno dela, Zhang Yang. Yuli ficou tão chocada que seus dedos que estavam em volta do pedaço de carne apertaram com força. Ah! Ambas as vozes se levaram ao mesmo tempo, uma em choque, a outra em dor. Você! Você! Yuli estava assustada. Seu rosto ficou pálido. Vândalo, besta, idiota. Ela começou a chorar. Zhang Yang tentou ignorar a dor na região inferior e correu em direção a Yuli. Jogando-se sobre ela, estendeu a mão para cobrir sua boca, pois ela parecia prestes a sair correndo e pedir socorro. Zhang Yang assumiu sua expressão mais urgente e pediu: Senhorita Yu, por favor, tente se lembrar. Ontem, uma série de cenas passou pela cabeça de Yuli. Primeiro, ela foi convidada para um karaokê, onde foi forçada a beber muito álcool. Em seu estado de embriaguez, ela de alguma forma notou os olhares pervertidos de Obiu e daquele Qian gordinho, então se esforçou para escapar do salão. Depois disso, ela conheceu seu ex-aluno, Zhang Yang. Depois, todas as memórias voltaram à mente de Yuli, incluindo ela pedindo descaradamente para Zhang Yang levá-la para casa. Ela se lembrava dos dois bêbados, mas não tinha ideia de como foi parar na cama com ele. Quando Zhang Yang viu Yuli se acalmando lentamente, ele soltou um suspiro e disse: Vou soltar agora. Você não vai gritar, vai? Yuli piscou os olhos repetidamente de forma intencional. Zhang Yang retirou a mão e ambos se encararam em um silêncio constrangedor. Zhang Yang. Alguns segundos depois, Yuli disse: Estou falando sério sobre o que mencionei ontem à noite. Se eu não estivesse bêbado, não teria ousado mencionar tudo. Sei que é vergonhoso, mas não me importo mais com minha autoestima. Serei seu amante se você me sustentar financeiramente. Senhorita Yu, não faça isso. Vou lhe dar dinheiro para curar a doença da sua mãe, sem retorno, de verdade. Zhang Yang disse sinceramente. Yuli sorriu um pouco, sentindo-se mais à vontade com o assunto. Não sou alguém importante na sua vida, como posso simplesmente pegar seu dinheiro sem nada em troca? Esta é uma dívida que nunca poderei pagar em vida. Não sei de mais nada, estou ficando louca. Pegue meu corpo, é a única coisa que posso oferecer. Sempre foi o bandido forçando a beldade a dormir com ele, porque a situação agora se inverteu. Um demônio falou na mente de Zhang Yang: Sua idiota, o que você está esperando? Aceite o acordo. Você não a queria tanto quando estava na universidade? A oportunidade está na sua frente agora, você pode fazer o que quiser com ela. No entanto, Zhang Yang gostava de Yuli. Ele realmente gostava. Não tem como ele brincar com ela desse jeito. Além disso, sua alma havia sido constantemente ferida por Lu Xian e Liu. Pelo menos por enquanto, ele definitivamente não queria se relacionar com nenhuma mulher. Ele balançou a cabeça e disse: Isso não poderia ser considerado como se eu estivesse preocupado. Se você não tivesse usado essa coisa embaixo do seu corpo para me tocar, talvez eu ainda acreditasse em você. Yuli disse friamente. O rosto de Zhang Yang ficou vermelho escuro, para sua própria surpresa. Seu bastão de carne, que havia sido agarrado com força por Yuli, estava começando a se recuperar. Antes disso, na tentativa de impedi-la de gritar, ele havia prendido seu corpo roliço e fascinante com sua pequena cúmplice, em pé, contra a barriga lisa de Yuli. Desta vez, Zhang Yang não tinha para onde correr. Seu próprio corpo o havia traído. Isso é acidental. Zhang Yang explicou, sem nunca esperar que Yuli confiasse nele. Então tudo aqui é acidental? Yuli, revelando seu lado maduro, disse abertamente: para dormir com sucesso com seu ex-professor, os garotos não sonham com isso o tempo todo. Se não, por que há tantos escândalos envolvendo professores e alunos o tempo todo? Zhang Yang ficou atordoado e sem palavras, pensativo e perguntou: Fizemos alguma coisa ontem à noite? Isso é muito importante, pois o deixaria arrasado ao saber que algo aconteceu entre eles sob efeito de álcool. Yuli era alguém de quem ele gostava, e ele não queria que ela passasse por aquilo.
O que você quer dizer? Yuli perguntou de volta. É como? Você sabe, certo? Não sei. Ponto. Sim, fizemos algo ontem à noite. Yuli respondeu de repente. De repente, Zhang Yang ficou surpreso ao ver que realmente transou com Yuli sob o efeito do álcool. Ele olhou para o lençol bagunçado e disse, não fizemos nada ontem à noite? Não há manchas de sangue na cama. Yuli ficou surpreso e perguntou, você acha que eu sou virgem? Você disse ontem que seu namorado queria transar com você, como compensação pela perda dele. É como uma maldita oferenda de geisha. Isso mostrou que vocês dois nunca fizeram isso antes. Ele não foi meu primeiro namorado. Zhang Yang balançou a cabeça e uma ideia lhe ocorreu, já que ela só aceitaria minha ajuda com a condição de que eu a aceitasse como amante. Vou em frente e a deixarei fazer isso. Se fosse Sun Xiu, eu teria medo de ela pegar a arma e me forçar a ir para a cama. Mas se Yuli não tem arma, o que há para temer? Que diabos, eu queria fazer o bem, como pode acabar assim? Além disso, do que eu tenho tanto medo? Não é como se eu nunca tivesse dormido com nenhuma mulher antes. Tudo bem, não fizemos nada ontem à noite, eu ainda sou virgem. Então você deveria estar satisfeito com isso agora, certo? Os homens não se sentem orgulhosos quando estouram a virgindade de uma garota. Yuli olhava para o teto, falando no tom monótono de quem perdeu as esperanças. 5 anos, eu te darei 5 anos de juventude e beleza. Isso deve ser suficiente para pagar minha dívida com você. Senhorita Yu. Não é o suficiente. Deixa eu te contar, disse minha melhor amiga. De acordo com a minha beleza, eu conseguiria vender pelo menos $2.000 por noite. Para curar completamente a doença da minha mãe, eu precisaria de uns 3 milhões de dólares. Então, se você tiver que dormir comigo 1.500 vezes para uma troca justa, eu não perderia muito. Yuli. Zhang Yang não aguentou mais e levantou a voz com raiva. Pare de se insultar, porra. Não quero falar com você sobre vender seu corpo ou sua alma pura ou qualquer besteira dessas. Se você se sente miserável, então deveria chorar, mas pare de dizer essas coisas. Yuli olhou para Zhang Yang, espantada, com os olhos marejados de lágrimas, e gritou, que mulher quer ser uma vadia? Não consigo pensar em outra coisa senão vender meu corpo. Sou apenas uma mulher normal, não sou uma mulher forte. Além de dar aulas, não sei como ganhar mais dinheiro. Claro. Claro que quero minha autoestima, mas se eu tiver que fazer assim, não adianta se importar com minha dignidade. Mesmo que eu insista em ter a consciência tranquila, ainda sou uma vadia que está vendendo seu corpo. De repente, ambos ficaram em silêncio. Cá. Ouviu-se um som de destrancamento vindo de fora, e uma mulher entrou. Ela fechou a porta, deixando os sapatos no chão. Gritou, Yuli, você é um preguiçoso, vai se atrasar. Olha a hora. Ela estava tirando a roupa enquanto caminhava em direção ao quarto, dizendo, os turnos noturnos são os piores. Aí, porque ainda não me casei com um bom marido. Serei uma dona de casa feliz. Ela empurrou a porta destrancada do quarto, tendo tirado a maior parte de suas roupas. Tudo o que lhe restava era uma calcinha vermelha tipo t-shirt. Ela havia tirado o sutiã e o segurava nas mãos. Quando subiu, levou um susto ao ver Yuli e um homem nu na cama. Ah! A menina gritou imediatamente e rapidamente agarrou um lençol que estava por perto para cobrir seu corpo. Ei, é você! Em choque, ela de alguma forma reconheceu Zhang Yang e gritou. Zhang Yang tinha uma nova dor de cabeça para lidar. Ela era a pessoa que ele salvou durante o assalto ao banco, Yan Feifei. Nota do tradutor, Lu Xian, ela aparecerá em um futuro distante. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 208, apaixonado. Relativamente falando, Zhang Yang estava ainda mais envergonhado de sua nudez. Agora, duas mulheres o tinham visto por inteiro. Ele pegou um travesseiro, cobriu a parte inferior do corpo e disse com uma casualidade forçada, ah, você e a senhorita Yu vão ficar juntos. Senhorita Yu? Yan Feifei ficou muito surpresa. Ela apontou para Yuli e Zhang Yang e disse, vocês são amantes de professores e alunos. Seu dedo desceu mais um pouco e ela imediatamente gritou, esse é o meu travesseiro. Droga, esse é o meu travesseiro favorito. Feifei, saia. Yuli disse. Yan Feifei rapidamente acenou com a cabeça e saiu às pressas do quarto, onde se trancou no banheiro. Vista-se. Yuli recolheu as roupas espalhadas pelo chão, de todos os cantos.
Ela até ajudou Zhang Yang a se vestir generosamente. Uma onda de calor percorreu a mente de Zhang Yang. Ele nunca se sentira em casa assim antes. Desde que seus pais haviam falecido, ele nunca tivera uma experiência semelhante. Você conhece Fei Fei? Yuli simplesmente perguntou enquanto ajudava Zhang Yang a abotoar sua camisa. Acho que sim. Zhang Yang tinha acabado de começar a contar a história sobre o incidente do assalto ao banco quando Yuli interrompeu de repente. Oh, você é aquele cara milionário e salvador de vidas de quem ela fala o tempo todo. O que? Fei Fei é minha colega de escola e vem de uma família comum. Ela tem um irmão, mas foi expulsa de casa quando o irmão dele se casou. Coincidentemente, vendi minha casa. Então nós dois alugamos uma e estamos morando juntos. Ela sempre sonhou em se casar com um marido milionário. Desde que viu suas economias no banco, ficou obcecada por você. Sem mencionar que você até a salvou de mais de uma maneira. Yuli deu um tapinha no peito de Zhang Yang enquanto sorria e dizia, ok, pronto. Zhang Yang não pôde deixar de franzir a testa, pois o problema atual ainda não havia sido resolvido e outro estava por vir. Ele disse rapidamente, senhorita Yu, vou voltar primeiro. Quando eu entrar no jogo, transferirei o dinheiro para sua conta. A propósito, meu dinheiro está investido em algo agora e meu fluxo de caixa atual ainda não está lá, então preciso de 3 a 4 dias para arrecadar 2 milhões de dólares. Eu entendi. Estou indo embora. Espere um minuto. Vou me esforçar ao máximo para ser sua amante. Yuli de repente agarrou Zhang Yang, ficou na ponta dos pés e beijou seus lábios com as bochechas coradas. Não seja tão bom comigo, caso contrário, não ficarei satisfeita como amante sozinha. Era realmente inexplicável. Zhang Yang pegou um táxi e voltou para casa. A dor de cabeça da ressaca ainda persistia, então ele simplesmente voltou a dormir até às 14 horas. Depois de acordar, almoçou e entrou no jogo. Há hectares, Yangzinho, sua forma física está péssima. Ontem à noite eu fiz isso 5 vezes seguidas e uma noite de descanso foi o suficiente. Pirralho, você deveria treinar sua resistência. O Gordo imediatamente ligou o mensageiro de voz. A propósito, quem era aquela mulher bonita ontem à noite? Como é que eu nunca vi antes? Ah, ela é sua colega de faculdade? Esse gordo de merda não ouviu Zhang Yang chamá-la de senhorita Yu ontem à noite? Tanto faz, era melhor que ele não soubesse de nada. Caso contrário, o gordo iria provocá-lo sem parar. Zhang Yang disse, se você diz. Ei, pequeno Yang, somos irmãos, você não pode esconder nada de mim. É melhor você descobrir uma solução para o Ali e um. Nunca é fácil lidar com 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Zhang Yang mudou de assunto imediatamente. Não, isso é fácil. O Ali simplesmente adora dinheiro. Vou lutar por mais equipamentos, vender todos e ela será minha. O gordo riu de alegria, fingindo saber mais do que demonstrava, e disse, pequena Yang, o Ali não era aquela membra do comitê disciplinar com a palavra justiça estampada no rosto que pensávamos conhecer. Quando ela está na cama, você não tem ideia de como ela é esquisita. Ela quase sugou toda a minha energia ontem à noite. Seu gordo de merda, se você continuar com isso, um dia você vai morrer na cama. Besteira, pelo menos 90% das mortes acontecem na cama mesmo. Aliás, esqueci de mencionar, alguém vai te procurar mais tarde. Quem? Li Hu, que beleza rechonchuda, olala. Droga, você contou a ela minha identidade? Sinto muito, pequeno Yang. Você sabe que sou fraco com mulheres. Aquela mulher má apertou o peito na minha frente, até me chamando de irmão gordo com aquela voz doce, e aí eu revelei sua identidade. Eu queria revelar mais informações, mas aquela mulher má já saiu correndo. Ela realmente me deixou furioso. Foda-se, seu gordo de merda. Pequena Yang, ela é uma menina muito linda. Eu realmente não entendo por que você continua rejeitando ela. Nós somos lobos, por que você ainda está fingindo ser uma ovelha? Ela passou no meu teste de qualidade, você podia ir em frente e transar com ela. Foda-se ela, minha bunda. Besteira. Se eu tivesse uma irmã, eu já teria casado com você e arranjado um sobrinho agora mesmo. Zhang Yang só conseguiu franzir a testa diante das declarações cada vez mais ridículas. Ah, aquela mulher má acabou de entrar no jogo. Vou deixar vocês dois em paz.
O Gorduan encerrou imediatamente o bate-papo por voz. Zhang Yang balançava a cabeça repetidamente enquanto corria para a casa de leilões. Aquilo já havia se tornado parte de sua rotina. Isso porque, de tempos em tempos, coisas boas apareciam na casa de leilões, fossem itens vendidos por jogadores que não entendiam o valor dos equipamentos ou itens, ou jogadores que estavam se sentindo generosos por algum motivo. Então, quem tivesse sorte, conseguiria esses preços na casa de leilões. Ding. O jogador Button Freilas enviou uma solicitação de amizade para você. Você aceita? Isso mesmo. Ela era Li Hu. Isso porque ela contou a Zhang Yang no IGN ontem. Como sua identidade já havia sido revelada por Fatian, era difícil para ele recusar o pedido de Li Hu. Então, Zhang Yang selecionou aceitar. Depois de um tempo, o pedido do mensageiro de voz tocou. Merda, Zhang Yang. Você é o mestre da guilda Lone Desert Smoke e me disse que não tinha autoridade para convidar jogadores. Assim que o mensageiro de voz ligou, Li Hu começou a repreender Zhang Yang. Wei, por que não consigo ouvir o som? Wei, você ainda está aí? Ah. Li Hu sorriu maliciosamente e disse, tudo bem, pare de fingir, vou parar de te culpar, ok? Mestre da guilda, por favor, me convide para sua guilda. No máximo, me conte sobre as regras tácitas. Tenho que avisá-lo, você não pode simplesmente flertar na nossa guilda ou causar qualquer outro distúrbio. Che, você acha que eu sou tão vagabunda assim? Não se preocupe, eu só tenho olhos para você. Li Hu riu orgulhosamente. No momento, eu só tenho dois objetivos. O primeiro é me juntar ao Lone Desert Smoke. Estou quase lá. O segundo é seduzir um cara chamado Zhang Yang e transar com ele. Ambos os objetivos seriam alcançados com um aceno da sua cabeça. Será que essa mulher seria adequada para se juntar à fumaça do deserto solitário? Zhang Yang sentiu que ela se encaixaria melhor na Fúria Carmesim, já que aquele bando de loucas falava a mesma língua que Li Hu. Zhang Yang balançou a cabeça repetidamente enquanto enviava um convite para a guilda de Li Hu. Instantaneamente, um anúncio apareceu no canal da guilda, informando que um novo membro havia se juntado à guilda. Como um Dreychotis proibiu os membros de conversar no canal da guilda, o anúncio da entrada de Li Hu na guilda foi bastante chamativo. Olá a todos, eu sou a Button Freilas, esta é a primeira vez que entro em uma família tão grande, por favor, cuidem de mim no futuro. Li Hu falou no canal da guilda. É proibido bater papo no canal da guilda. Como você acabou de entrar na guilda e não conhece as regras, não deduzirei os pontos de contribuição da sua guilda desta vez. Por favor, tome nota. Um Dreychotis respondeu imediatamente à mensagem de Li Hu no canal da guilda. Atualmente, além de comer e dormir, um Dreychotis estava dedicando toda a sua energia à gestão da guilda, e trabalhava com tanta dedicação que sua fama na guilda era apenas um pouco menor que a de Zhang Yang. Li Hu ficou chocado e rapidamente enviou uma mensagem para Zhang Yang, porque essa pessoa é tão feroz. É proibido até mesmo enviar mensagens na guilda. Zhang Yang riu e explicou, há muitos membros na guilda. Se todos enviarem mensagens, o canal da guilda ficará uma bagunça. Caso haja alguma emergência, ninguém perceberá na primeira vez. É por isso que temos essa regra. Oh! Li Hu finalmente entendeu e disse, isso é bom, parece uma grande corporação. Guildas que são bagunceiras e barulhentas o dia todo não seriam eficazes em combate. Ambas conversaram por mais um tempo antes de Li Hu decidir começar o treinamento, já que ela estava apenas no nível 37. Para se igualar ao nível dos membros da guilda, Li Hu precisava treinar dia e noite por um longo tempo. Zhang Yang procurou na casa de leilões e não encontrou nada de bom. Decidiu sair da casa e ir para a loja da guilda. Zhang Yang estivera ocupado lutando pela receita da poção de resistência ao fogo nos dias anteriores e não estava livre para leiloar os equipamentos de ouro amarelo que havia saqueado ao tomar a fortaleza. Como estava livre agora, decidiu leiloar todos eles. Zhang Yang usou o nome da pequena loja de produtos para fazer um anúncio. Caros amigos, a loja de produtos tem 3 equipamentos ouro amarelo de nível 60, e todos eles serão leiloados amanhã às 19 horas. Os equipamentos incluem uma arma e 2 armaduras. Observem que não são equipamentos ouro amarelo comuns, mas sim partes do segundo conjunto de equipamentos. Eles podem ser combinados com cinza prata,
verde cobre e preto aço para efeitos de equipamento de conjunto. Essas duas armaduras para equipamento de conjunto são as botas do criomante do atirador, enquanto a arma é uma espada de uma mão. Interessados, por favor, não se esqueçam do horário. O leilão começará amanhã às 19 horas. Assim que o anúncio foi feito, todos os jogadores do Castelo de Jade Branco ficaram animados. Até mesmo os jogadores da cidade Estrela Violeta, cidade Esmeralda e das outras 7 cidades principais ficaram sabendo do anúncio. Criomantes e atiradores de elite de todos os lugares ficaram ainda mais animados para participar do leilão. O equipamento de conjunto de nível mais alto das masmorras era apenas cinza-prata. Então qualquer um equipado com equipamento de conjunto amarelo-ouro estaria um nível acima de todos os outros. A espada de mamão amarelo-ouro de nível 60 também atraiu a atenção de bandidos, guardiões e defensores. Depois desse leilão, a reputação da pequena loja de produtos de Zhang Yang certamente aumentaria ainda mais e renderia mais dinheiro. Zhang Yang verificou o nível atual dos membros da guilda. Com exceção das 8 pessoas de sua gangue, o nível mais alto era 49, o que estava a apenas um passo do nível 50. Seriam necessários pelo menos 2 ou 3 dias para reunir uma equipe de exploração de 20 homens. À noite, Zhang Yang liderou a equipe para lutar contra o castelo. Durante todo esse tempo, Liu estava em seus pensamentos, e não no bom sentido. Ao longo da jornada de luta contra o castelo, ele permaneceu em silêncio e não falava muito, mas descarregava sua raiva nos monstros. Pervertido gordo, o que há de errado com o tanque de novatos? Perguntou o pirralho com curiosidade. O gordo pensou profundamente e respondeu, não sei. Ele ainda estava bem ontem. Deve ser por causa da reunião de colegas que você compareceu. Anshu interrompeu. Ah, eu descobri. O gordo deu um tapinha na coxa. O pequeno Yang deve estar apaixonado. Yang. Sun Shi olhou feio para Fatian enquanto apertava suas adagas com mais força, preparada para interrogar Fatian para obter mais informações, se necessário. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 209, Terra do Fogo Venenoso. Felizmente para o Gorduan, ele continuou a explicar, sem perceber o perigo que corria momentos antes. A garota por quem o irmão Yang se apaixonou no ensino médio está prestes a se casar com outra pessoa em maio. Alguém se sentiria bem com isso. Sun Xiu relaxou e embainhou suas adagas. Wei Yanru ficou curiosamente agitada, então ela tentou perguntar mais. Gordo, por favor, seja mais específico sobre isso. Dafodil Adrian também ficou extremamente curiosa e implorou por mais informações. Diga. Diga. Gordo, pare de falar merda. Zhang Yang matou um monstro a golpes e se virou para o Gorduan para dar um aviso. O Gorduan levantou as duas mãos, fingindo estar impotente e disse, pequeno Yang, você sabe que minha vontade é fraca, especialmente contra essas bombas sexuais aqui. Porra. Mas depois de pensar um pouco, Zhang Yang percebeu que Fatia não sabia de nada que ele não devesse saber, então ele simplesmente o deixou em paz. O Gorduan deu um largo sorriso e contou à turma o que havia acontecido durante a noite da reunião. Saindo de sua boca, era natural que ele tornasse Zhou Kangming ainda mais insidioso em sua história, usando dinheiro para atrair Zhao Yishan passo a passo para mais perto de seus braços, implicitamente tentando humilhar Zhang Yang à mesa, moldando os dois completamente na imagem de um casal de adúlteros, descrevendo o rapaz como Shimen King-un e a moça como Quan Jinlian II. Zhang Yang se sentiu mais inquieto à medida que ouvia mais. Se ele os descreve como Shimen King e Quan Jinlian, ele não seria o Liu Dalang da história. Uau! Isso é tão nojento. Wei Yan imediatamente se encheu de um senso de justiça. Se eu soubesse disso antes, teria ido lá e dado uma bela surra naquele casal de adultos sem vergonha. Zhang Yu, que pena. Apaixonada da Fodilda Adrian já estava enxugando as lágrimas, com os olhos vermelhos e inchados. Uda, irmão Zhang Yu, o mundo está cheio de flores coloridas, não há necessidade de derramar seu amor sobre apenas uma flor. Olhe para o nosso pequeno grupo, cheio de mulheres tão bonitas quanto flores e jades. Por que você rejeitaria o que está perto e buscaria algo tão distante? Luz estelar infinita pronunciou sua voz sem temer a morte. Que bando de gente! Zhang Yang soltou um suspiro. Não estou com o coração partido, tá? Meu relacionamento com ela era como se tivesse centenas de anos. Por favor, parem de fazer suposições sobre o meu passado. Não dá. Wei Yan arregaçou as mangas implacavelmente e disse,
Só tem uma pessoa no mundo que pode intimidar um Noob Tanque. Só eu. HMPH. Shimen King e Pan Jinlian. Esperem só até eu aparecer e destruir a casa deles. Pelo visto, a garotinha estava realmente apaixonada pela personagem. An Shui riu e fez uma proposta. E o bobo, se eu ver outro colega por aqui, eu irei e causarei uma boa impressão de você. Só me dê 180 peças de equipamentos cinza prata e eu permitirei que você finja ser meu namorado por uma noite. Esse não é o caminho certo, minha irmã. Wei Yan deu alguns tapinhas no ombro de Zhang Yang e disse, estamos aqui para nos misturar à sociedade, e a regra número 1 que sempre colocamos em nossos corações é a lealdade. Tanque novato, eu vou te ajudar. Zhang Yang olhou incrédulo para An Shui e perguntou, jovem e perigoso? Aí, não tenho a mínima ideia de onde ela baixou isso. An Shui suspirou em sinal de rendição. Depois de limpar a masmorra, a festa foi para que todos tivessem seu tempo livre. Zhang Yang retornou à pequena loja de produtos. Empolgado com seu anúncio anterior sobre o leilão de ouro amarelo, a loja estava lotada de pessoas, tornando o ambiente muito animado. Ele abriu o registro de vendas para conferir e ficou imediatamente surpreso com o que viu. Sua margem de lucro havia chegado a 400 mil moedas de ouro. A princípio, ele não conseguia acreditar no que via, mas, ao refletir, percebeu. Atualmente, as 8 principais cidades da região da China estão conectadas. Os jogadores podem viajar para qualquer uma das principais cidades pelos pontos de teletransporte, e o custo da viagem entre elas é gratuito. Portanto, quando os jogadores descobrem que a pequena loja de mercadorias possui equipamentos ouro amarelo de nível 60, jogadores de outras cidades principais deliberadamente lotam a pequena loja. Uma vez lotada, sempre há pessoas comprando, uma compra atrás da outra, aumentando o número de vendas na loja. Era a única propriedade privada em toda a China, se não no mundo todo. Para completar a história da pequena loja de mercadorias, que também leiloava um pedido de aprimoramento de guilda, as peças de equipamento ouro amarelo de nível 60 só a tornaram ainda mais popular. Com tanto sucesso em aumentar a popularidade da loja, não seria surpresa se os negócios da loja não fossem bons. Trocando as 270 mil moedas de ouro ganhas ontem e as 400 mil moedas de ouro ganhas hoje por dinheiro, somadas as 700 mil moedas de ouro que Zhang Yang tinha em sua conta, o total deve ser em torno de 3 milhões. Com essa quantia transferida para a conta de Yuli, já deve ser suficiente para ela pagar o tratamento da mãe. Pouco tempo depois, Yuli respondeu com 4 palavras, o dinheiro foi recebido. Ela não expressou nenhuma gratidão, provavelmente porque sentia como se estivesse trocando o próprio corpo pelo dinheiro. Era uma transação comercial, nada mais. Ela não devia mais nada a Zhang Yang. Na noite do dia seguinte, a pequena loja de mercadorias iniciou seu segundo leilão, extremamente popular, colocando 3 peças de equipamento ouro amarelo na mesa. Já era muito raro ver jogadores com um conjunto completo de equipamentos cinza prata nível 40. Com os jogadores sabendo que haveria uma liquidação de equipamento ouro amarelo nível 60, além de peças de conjunto de armadura, a loja ficou imediatamente lotada. Zhang Yang não teve escolha a não ser implementar uma medida. 500 mil moedas de ouro tiveram que ser entregues como depósito ao entrar na loja, eliminando um grande número de jogadores que iam até lá apenas como espectadores. Os jogadores poderiam resgatar seus depósitos ao sair ou também poderiam fazer lances usando os depósitos como parte do pagamento. Após meia hora de leilão, todas as 3 peças de ouro amarelo foram compradas. Entre as peças, as botas espirituais foram leiloadas pelo alto preço de 760 mil peças de ouro, enquanto a caça ao gigante atirador foi leiloada por um preço ainda mais baixo, de 480 mil peças de ouro. A arma, sendo a mais valiosa de todas as peças, como sempre, foi leiloada pelo preço exorbitante de 970 mil peças de ouro. Parece que os conjuradores tendem a ser mais ricos. Zhang Yang suspirou. O lucro de 2 milhões de peças de ouro foi dividido igualmente entre os 8 membros do grupo, com cada um recebendo sua parte de 250 mil peças de ouro. O lucro foi tão generoso que o Gordon e os outros sorriram tanto que seus olhos se estreitaram em uma linha reta. As 210 mil peças de ouro restantes foram mantidas na conta da guilda para cobrir algumas despesas regulares. Mais 2 dias se passaram e a fumaça do deserto solitário finalmente conseguiu um total de 20 jogadores de nível 50.
Zhang Yang colocou luz estelar infinita e centenas de tiros no comando dos grupos, primeiro para completar o modo normal e o modo difícil da Terra do Fogo Venenoso. O primeiro objetivo era acumular equipamentos, e o segundo era se familiarizar com os padrões e habilidades do chefe, construindo uma base sólida para explorar o modo morte da masmorra. Enquanto isso, Zhang Yang, Fatian, Wei Yanger, Sun Xiu, An Shu e Da Fudil da Hydreian partiram para o Palácio do Centauro. Ainda era aceitável abrir mão dos outros chefes, mas Zack é um chefe amarelo dourado de nível 50, então eles não o perderiam em nenhuma oportunidade que tivesse quando ele reaparecesse. Com o avanço de seus níveis e equipamentos, eles se tornaram fortes o suficiente para esmagar completamente os monstros e chefes do Palácio do Centauro. Antes, levavam de 5 a 6 dias para completar a masmorra, mas agora, uma noite bastava para eles darem conta de tudo. Lone Desert Smoke levou apenas meio dia para recuperar a masmorra no modo normal, enquanto o modo difícil levou 2 dias. Mesmo assim, eles tiveram que contar com Zhang Yang para fornecer poções de resistência ao fogo, antes de conseguirem massacrar o chefe final Rosan, Martelo de Cobre. Nesses 2 dias, enquanto as grandes guildas enviavam suas principais forças para a Terra do Fogo Venenoso, o preço de minérios de ferro, barras de ferro e barras de ferro sólidas aumentava discretamente, sem alertar ninguém. As barras de ferro, inicialmente vendidas pelo preço de 2 moedas de ouro por conjunto, não foram questionadas por ninguém. Então eles aumentaram lentamente o preço para 6 moedas de ouro por conjunto. Mesmo assim, as barras de ferro estavam em tão falta que até a casa de leilões ficou sem barras de ferro. Todos os aproveitadores desonestos já tinham ouvido a notícia de que os jogadores teriam que pagar uma barra de ferro sólida ao NPC posicionado na entrada da masmorra em troca de imunidade contra o efeito de erosão do fogo venenoso. Desde então, eles vinham minerando competitivamente minério de ferro, barras de ferro e barras de ferro sólida, esperando que mais pessoas atingissem o nível 50, quando planejavam aumentar ainda mais o preço das barras de ferro. Embora os minérios de ferro fossem as matérias-primas minerais mais comuns, eles simplesmente não conseguiam acomodar o grande número de mineradores. Além disso, apenas regiões de nível 30 ou inferior produziriam um suprimento infinito de minério. Um minerador sofisticado pode minerar de 80 a 100 peças de minério de ferro em uma hora, mas se a mesma região estiver cheia de mineradores competindo por minérios, sua produção seria bastante reduzida. Embora muitos mineradores soubessem da valorização do preço das barras de ferro, os minérios só podiam ser renovados em uma certa quantidade por dia. Então eles rapidamente atingiram a produção máxima, o que não foi suficiente. A demanda foi menor que a oferta. Portanto, embora os jogadores tradicionais ainda estivessem por volta do nível 45, a temporada louca de vendas de barras de ferro sólidas já havia começado. Afinal, eles precisariam de 100 barras de ferro para fabricar uma barra de ferro sólida. Definitivamente, superou as expectativas de Zhang Yang, pois ele acreditava que uma barra de ferro maciço só poderia ser vendida por 5 moedas de ouro cada. Mas, a julgar pelo preço crescente do item, muitas barras de ferro maciço foram vendidas rapidamente por 20 moedas de ouro cada, o que o fez suspirar com sentimentos contraditórios. Também era verdade, o preço de 5 peças de ouro para cada um. Esse era o preço cotado em sua vida anterior, e isso foi cerca de 2 anos e meio depois do servidor aberto. Zhang Yang não hesitou mais e imediatamente ordenou que Natalia começasse a vender barras de ferro maciço. Ele não queria ser ganancioso demais e decidiu seguir o preço convencional de 12 moedas de ouro. Isso seria suficiente. Em apenas 2 dias, a pequena loja de mercadorias vendeu um total de 130 mil barras de ferro maciço. O número de vendas no primeiro dia foi de 50 mil, enquanto o número aumentou para 80 mil no segundo dia. O lucro total foi de 1.300.000 moedas de ouro para a pequena loja de mercadorias, excluindo o leilão da ordem de aprimoramento da guilda e alguns equipamentos de ouro amarelo, que eram ocasiões especiais. Esse lucro de 1.300.000 moedas de ouro pertencia exclusivamente a Zhang Yang. Trocando instantaneamente as peças de ouro por dinheiro, o valor numérico na conta poupança de Zhang Yang aumentou de míseros $7.000 para 3 milhões e depois para um total de 6.900.000. Era como andar em uma montanha-russa. Após as vendas ininterruptas da
barra de ferro sólida, o espaço do armazém foi lentamente esvaziado, permitindo que Zhang Yang armazenasse mais da poção de resistência ao fogo. Na noite de 15 de outubro, Zhang Yang selecionou 20 jogadores de acordo com a adequação de suas profissões, antes de liderar o grupo para a masmorra Poison Fireland. Jing. Você entrou no Poison Fireland, modo hardcore. Ao passar pela entrada da masmorra, uma terra de chamas vermelhas surgiu bem na frente de todos. De vez em quando, larvas surgiam do chão, cuspindo raios de luz aterrorizantes para o céu. Todo o espaço estava envolto em uma névoa vermelha, dificultando a visibilidade. Na entrada, estava um anão robusto, de 1 metro de altura, cuja barba caía livremente até o peito, com cabelos longos trançados. O nome, Anão Profeta Ankla. A cerveja pairava logo acima de sua cabeça. Ankla, a cerveja, normal, criatura humanoide. Nível 1. PV, 50. Defesa, 10. Um NPC amarelo, um tipo não agressivo. Ei, viajantes, o que vocês estão fazendo? Passando por esta área cheia de fogo e veneno. Meu Deus, como pode haver pessoas tão estúpidas no mundo, para realmente atravessar esta terra? Vocês querem retornar aos braços do grande deus Titã com tanta pressa? Ankla imediatamente começou a choramingar estranhamente ao ver todos à sua volta. Quantas vezes esses seus cérebros foram pisoteados por burros para atingir esse nível de estupidez? Até a mais estúpida das bestas Tupala é muito mais inteligente do que você. Ankla espirrou sua saliva como estrelas cintilantes em todos, com as 2 mãos na cintura, numa postura de sabe tudo. Endless Starlight e os outros já haviam completado o modo normal e o modo difícil, então esperavam algumas palavras maldosas deste NPC e aceitaram com naturalidade. Mas o Ian era como um foguete, uma vez aceso, certamente explodirá. Instantaneamente, ela foi provocada, sacou seu machado e rosnou para o NPC, baixinho fedorento. Vou te esmagar com meu machado se insistir em falar assim. Ankla imediatamente explodiu de raiva, apontando o dedo para o nariz de Ian e gritando, vadizinha. Como eu ouso demonstrar tanto desrespeito ao grande Ankla? Vendo quão furiosa a garotinha estava enquanto gritava de volta para ele, Zhang Yang sorriu levemente e informou, garotinha, se eu fosse você, não tocaria neste NPC. Wei Yan curvou os lábios em um rosnado de batalha antes de dizer, o que há para ter medo? É só uma baixinha de nível 1. Embora ela falasse daquela maneira, ela pendurou o machado nas costas mesmo assim. Em uma ocasião tão rara, ela estava disposta a se acalmar seguindo o conselho de Zhang Yang, mas Ankla não estava disposto a deixar isso passar assim, e com um alto pui, ele cuspiu no sapato da menina. Arg, seu pequeno pedaço de merda. Estou furiosa agora. Como Ian pôde suportar tamanha humilhação? Então, ela puxou o machado das costas e cortou o NPC em 2. Paquistão. O NPC de nível 1 tinha apenas 50 pontos de vida. Com apenas um leve toque, ele caiu direto no chão. Weyer, cheia de si, disse, Noob Tank, esse NPC fedorento não era nada, afinal, massacrado como um traço. Estrondo. Uma garra enorme desceu repentinamente do céu, achatando o corpo da garotinha com um valor de dano de menos 100.000, e ela foi reduzida a um cadáver achatado, meio afundado no chão. O corpo de Ankla havia desaparecido completamente, substituído por um dragão gigantesco. Todo o seu corpo estava coberto por escamas azul escuras, parecendo um lagarto gigante com um par de asas. A gangue que estava diante do dragão era completamente anã diante do seu tamanho. Deathstalker, o dragão azul, chefe etéreo, tipo dragão. Nível HP. Defesa. Então, seu cérebro foi realmente danificado pelos coices dos burros, para realmente ousar atacar o grande dragão azul. O dragão azul balançou a cabeça, com uma expressão que dizia, essa pessoa é estúpida além da cura. Chofe, uma luz azul brilhou, este dragão gigantesco havia retornado a ser um anão. Ain Shui resgatou Ian rapidamente. Ela se levantou, com lágrimas nos olhos. Tanque Noob fedorento, por que você não me avisou sobre a habilidade dele de se transformar? Eu nem precisei dizer isso antes de você começar a balançar sua arma nele. Zhang Yang estava tentando se conter para não rir. Wei Yan ficou de lado, fazendo beicinho enquanto olhava implacavelmente para Ankla, mas seu rosto de repente se iluminou e ela fez uma sugestão. Se o matarmos,
Então haverá gotas de equipamento etéreo. Zhang Yang caiu na gargalhada e respondeu, você não viu o ataque que lhe causou 100 mil de dano. Você realmente acha que podemos matá-los? Wei Yan'er suspirou em desespero, foi para o lado e começou a desenhar círculos no chão enquanto amaldiçoava o dragão gigante que se disfarçava de anão. Na verdade, mesmo que os jogadores conseguissem derrotar um NPC, não haveria nenhum espólio. Em sua vida anterior, alguns jogadores de nível 150 mais viajaram de volta para derrotar esse dragão azul, mas não conseguiram nem soltar um único pum. Mesmo assim, não era como se ele pudesse dizer isso a ela. Zhang Yang foi até Ankle e perguntou, ó grande dragão azul, posso consultar sua grande sabedoria para descobrir maneiras de nos ajudar a atravessar esta vasta terra de fogo venenoso? Ankle ergueu o rosto franzido e falou com orgulho, é realmente uma sorte sua me encontrar. É uma coincidência eu ter algumas dessas poções, elas podem ajudar a protegê-lo da corrosão causada pelo fogo venenoso. No entanto, você precisará entregar algumas barras de ferro sólido para eles. O dragão gigante, disfarçado de anão, expressou uma expressão de ganância enquanto falava. Zhang Yang se virou e sorriu. Então disse, a raça dos dragões definitivamente gosta muito de coisas brilhantes e brilhantes. Eles são mesquinhos, a atitude de só receber e não dar é bem parecida com a de dois membros do nosso grupo, mesquinhos e mesquinhos. Wei Yan'er foi imediatamente provocada, colocando-se no lugar certo e gritando com raiva para Zhang Yang, Nobitanque, de quem você está falando? Todos trocaram uma barra de ferro sólida com Ankla, respectivamente, enquanto o anão os polia. Por sua vez, após coletar a barra de ferro sólida de cada um deles, benção de Ankla, permite que você resista à corrosão do fogo venenoso. O efeito permanecerá mesmo após a morte, durando 5 horas. Notas do tradutor. 1. Shimen King descreve um homem em A Reencarnação do Lótus Dourado que é lascivo rico, que usou dinheiro para dormir com a esposa de outro homem, Pan Jinlian. 2. Pan Jinlian descreve uma mulher em A Reencarnação do Lótus Dourado que é cheia de luxúria e infiel, esposa de Udalang. 3. Udalang descreve um homem em A Reencarnação do Lótus Dourado que é traído por sua esposa, Pan Jinlian, enquanto trabalhava duro para ganhar dinheiro. 4. Yongan Dangerous, um filme de suspense, ação e crime de 1996, notoriamente popular em Hong Kong. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 210, conectando as 6 cidades. Avante. Zhang Yang deu o comando para avançar depois que cada um dos membros do grupo foi fortalecido. Pong. 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 A aproximadamente 10 metros de distância de onde estavam, a névoa espessa se dissipou e surgiu um gigante humanoide de pedra, com cerca de 10 metros de altura, talvez mais, de cor vermelho escuro. Cada passo que dava fazia o chão tremer. Gigante de fogo venenoso, Elite, ser elemental. Nível, 54. HP, 1 milhão. Defesa, 600. Atacar. Zhang Yang gritou em voz alta, sacando seu machado e usando o menor atacar para atacar o monstro com o ombro. Au! O gigante de fogo venenoso rugiu de raiva, brandindo seus punhos gigantes em direção a Zhang Yang. Menos 2267. Com o tapa, Zhang Yang perdeu apenas 1/6 dos pontos de vida. Nem vale a pena mencionar. É importante lembrar que a defesa atual de Zhang Yang havia chegado a 420, com uma absorção de dano de 600 pontos. Foi por isso que o dano básico do monstro foi reduzido de aproximadamente 4.000 para 2.000. Os membros do grupo se uniram contra o monstro e, formando um círculo, um após o outro, desencadearam seus ataques contra o gigante de fogo venenoso. O gigante de fogo venenoso tinha apenas uma habilidade com efeito de derrubada em grupo, seguida de perto por uma onda de choque ardente que causava 4.000 pontos de dano a todos os alvos em um raio de 20 metros. No entanto, com a menor aura de vitalidade de Zhang Yang em ação, até mesmo o jogador com menor PV ultrapassava 4.000, e era absolutamente desnecessário se preocupar com a morte de alguém. O dano total por segundo de todo o grupo atingiu 200.000 de dano, e levou menos de 1 minuto para destruir o gigante de fogo venenoso com 1 milhão de pontos de vida. Rapidamente esculpido, o monstro explodiu e deixou cair alguns fragmentos de rocha e um pedaço de cristal vermelho carmesim. Zhang Yang arregalou os olhos e imediatamente pegou aquele pedaço de cristal vermelho carmesim do chão,
Substância de cristal de fogo. Item especial. Uso. Divide um pedaço de substância de cristal de fogo em 10 pedaços de fragmentos de cristal de fogo. Wei Yan e Lian Shui se entreolharam e trocaram sorrisos sinistros. À medida que o grupo avançava, eles massacraram mais 4 gigantes de fogo venenoso. Wei Yan e Lian Shui estavam começando a competir com Zhang Yang pela substância de cristal de fogo. Essas substâncias de cristal de fogo não caíam todas as vezes, mas a taxa de queda era bastante alta, e de 5 monstros, 4 pedaços de substância de cristal de fogo caíam. An Shui e Wei Yan conseguiram roubar um para cada um. As duas garotas sorriram orgulhosamente imediatamente. Elas não tinham ideia para que serviam essas substâncias de cristal de fogo, mas, para fazer Zhang Yang parecer tão séria, essas substâncias de cristal devem ser muito valiosas. A geometria da terra do fogo venenoso assemelhava-se ao corpo longo e retorcido de uma cobra, em forma de espiral, com 7 chefes em um total de 3 camadas. A primeira camada tinha 4 chefes, enquanto a segunda camada tinha apenas 2, deixando a terceira e última camada com o chefe final, Rosan, martelo de cobre. A história por trás da masmorra era que um pequeno número de anões, desertores de sua própria raça após se apoderarem das relíquias sagradas de sua espécie, acabaram se oferecendo ao lado demoníaco, tornando-se suas presas e garras. Não demorou muito para que Zhang Yang e sua turma chegassem à entrada da estrutura em espiral. Era como a boca de uma cobra, com 2 gigantes de fogo venenoso guardando a entrada, enquanto os 2 lados da estrada estavam cobertos por lava fervente, cujo calor fazia com que chamas lambessem as bordas. Se os jogadores caíssem naquela área, sofreriam um dano de fogo de 5.000 a cada segundo. Além disso, as 2 extremidades do corpo da cobra estavam muito distantes, a pelo menos centenas de metros de distância. Nadar através da lava e pular as masmorras direto para o chefe parecia impossível naquele momento. O grupo liberou seu poder e massacrou os 2 monstros num piscar de olhos. Em apenas meia hora, eles já haviam avistado o primeiro chefe à sua frente, com dezenas de substâncias de cristal de fogo em suas mochilas. Como Zhang Yang e os outros membros principais de seu grupo haviam se equipado com poucas peças de equipamento ouro-amarelo, apesar de estar no modo morte, seus equipamentos estavam tornando tudo muito fácil. Outros jogadores foram cuidadosamente selecionados dentre os jogadores de nível básico de poder de combate da guilda, com boa percepção de combate e, mais importante, cooperação e capacidade de reagir a ordens. Além disso, esses jogadores passaram pelo modo normal e pelo modo difícil desta masmorra, tendo um certo nível de compreensão dos chefes, suas habilidades e hábitos. Toda a jornada foi como esmagar galhos e gravetos secos o tempo todo. Em um curto período de tempo, eles já haviam massacrado do primeiro ao 6º chefe, derrubando-os no chão. O primeiro e o segundo chefes dropavam apenas armas específicas de cada profissão, e a partir do terceiro chefe, peças de equipamento do conjunto de armadura estavam entre os sacas. Zhang Yang já havia perdido o interesse no equipamento cinza-prata, porém, ele era o único guardião em todo o grupo, e ao contrário do que se esperava, o terceiro, o quinto e o sexto chefes dropavam apenas peças de equipamento do conjunto furioso do guardião. Portanto, ele só podia pegar o que fosse dado de graça. Após derrotarem o sexto chefe, Zhang Yang e sua gangue foram aniquilados 3 vezes no total, o que era impressionante, considerando a dificuldade do modo morte. Mas os monstros eram numerosos demais, e a maior parte do tempo era gasta eliminando os monstros da área. Sentindo que a manhã se aproximava, Zhang Yang anunciou que a atividade de hoje havia chegado ao fim e que eles continuariam até às 19 horas do dia seguinte. De volta à cidade principal, Zhang Yang desconectou-se imediatamente e dormiu a noite toda. Na manhã seguinte, Zhang Yang foi até o identificador e identificou as 3 peças de equipamento cinza-prata, capacete furioso, luvas metálicas furiosas, e botas metálicas furiosas, e colocou gemas de vitalidade de nível 2, em todos eles. Seus pontos de vida atingiram 13.510, com aura de vitalidade. Os jogadores da região da China estavam se saindo muito bem. Seu progresso no modo morte da Terra do Fogo Venenoso estava em 5-7, enquanto Imperialski, Crimson Rage, Radiance e as outras guildas com força máxima haviam alcançado a progressão de 6-7, competindo de mãos dadas com Alone Desert Smoke. Todas elas tinham a possibilidade de atravessar o portão do dragão,
tornando-se a primeira guilda da região da China a completar 7-7, garantindo a primeira limpeza da masmorra. Durante todo o dia, Fatian ficou muito ansioso com isso, apreensivo com o momento repentino em que outra pessoa acionaria o anúncio da primeira limpeza. Vendo Zhang Yang criando poções sem pressa, o Gorduan não conseguiu mais se conter e perguntou: Irmão Yang, como você consegue não se sentir nem um pouco ansioso? Esta será a primeira limpeza da masmorra, e todos estão apenas um chefe de distância dela. Esse título não deve ser roubado por outros. Zhang Yang, sem nem olhar para cima, disse: estar ansioso faz alguma diferença? O Gorduan imediatamente revirou os olhos e disse: então, depois de metade do dia, é como diz o antigo provérbio, o imperador não está preocupado, mas os eunucos estão morrendo de preocupação. Ah, essas foram todas suas próprias palavras. Vai se foder, eu acordo todo dia com uma ereção apontando para as estrelas. Vai se foder. Felizmente para ele, depois do dia inteiro, não havia nenhum sinal de anúncio de servidor no canal mundial, e Fatian finalmente relaxou com um suspiro de alívio e começou a pressionar Zhang Yang para reunir os membros do grupo, já que eram 19 horas. Mas Zhang Yang foi chamada por Wei Yan'er para identificar seu equipamento. Você colhe o que planta, esse é o princípio básico de Wei Yan'er e Yan Shui, e poder gastar o dinheiro dos outros sem gastar um centavo do seu seria ainda melhor. É claro que essas duas moças eram golpistas comuns de amigos e colegas, e não davam a mínima para pessoas comuns. Nas palavras de Wei Yan'er, Nobutanki, vim até você porque tenho uma boa opinião sobre você. Tudo bem, depois de gastar dinheiro, ele ainda precisava agradecer às pessoas com capturas de tela. Mais tarde, às 19 horas, com Fatian observando os novos jogadores tão atentamente que seus olhos estavam vermelhos, o grupo de recuperação de terras foi reunido e estava indo em alta velocidade para a fortaleza de Tukula de avião. Zhang Yang tinha o privilégio da ordem da cidade de se teletransportar para a cidade, então, naturalmente, ele não precisou caminhar todo o caminho com a gangue, e aproveitou esse pouco tempo para criar alguns conjuntos de poção de resistência ao fogo. Depois que Yan Shui e os outros chegaram à fortaleza de Tukula, ele se teletransportou para a câmara do dono da fortaleza, entrando na masmorra com todos. As masmorras de 20 jogadores inicialmente exigiam 3 dias para serem renovadas, portanto, a gangue só precisava procurar Ankla para trocar por um de seus buffs antes que pudessem viajar pela planície sem limites diretamente para onde o sexto chefe estava localizado e eliminar o último grupo de monstros antes que pudessem enfrentar o chefe final, Rosan, Martelo de Cobre. Irmãzinha, você esqueceu de ativar sua menor aura de força de novo. Zhang Yang lembrou. Oh! Wei Yan'er rapidamente acenou com as duas mãos, e um fluxo de luz dourada canalizou através de seu corpo, estendendo-se por um raio de 30 metros, e conforme a luz desaparecia lentamente, todos foram instantaneamente impulsionados com um aumento de 2% no valor de força. Nobutanki, quando poderemos adquirir pedras preciosas para melhorar as habilidades de aura? Zhang Yang pensou um pouco antes de responder. Chefes de mundo aberto com grau cinza prata ou superior têm a tendência de derrubar pedra de aura. Quando pois Von Fireland for limpa, começaremos nossa varredura nos chefes de mundo aberto. Isso é ótimo. Wei Yan'er assentiu com a cabeça como se não houvesse amanhã. Ah, sim, e o bobo, então qual é o problema com o sistema de montagem de batalha? An Shui fez a pergunta de repente. Sim, depois da batalha para proteger a fortaleza, eu estava muito cansado e fui desconectado imediatamente. Eu queria perguntar isso também. Endless Starlight também perguntou. Zhang Yang franziu a testa e perguntou de volta. Vocês não verificaram o site oficial? A gangue balançava a cabeça para a esquerda e para a direita em silêncio, até que um Dreyshot sorriu e disse. Ainda é ótimo ouvir isso de você. Isso nos poupa o trabalho de procurar. Que porra é essa, seu bando de preguiçosos? Zhang Yang balançou a cabeça sem parar e disse. O sistema de montaria de batalha é muito bom. Nossas montarias pessoais, compradas do NPC, são chamadas de montarias comuns, ou montarias não combatentes. Enquanto estivermos em nossas montarias, não podemos executar nenhum ataque ou movimento que cause dano. Para entrar em batalha, precisamos deixar nossa montaria de lado primeiro. An Shui entendeu imediatamente e disse. Então, a montaria de batalha permite que os jogadores fiquem sentados em suas montarias durante a batalha. É isso aí,
Mas essas montarias serão muito mais fortes. Zhang Yang reorganizou as imagens em sua cabeça e disse: os jogadores poderão montar em suas montarias com o sistema de montaria de batalha, onde não só poderão atacar com elas, como também compartilharão pontos de vida com suas montarias. Essas montarias também terão seus próprios valores de ataque, assim como os mascotes do caçador. Nossa, tanque novato, por que você não disse isso antes? Se cada um de nós estiver aqui com suas montarias, podemos varrer e conquistar esta masmorra logo. Wei Yan resmungou animadamente. Zhang Yang balançou a cabeça novamente e disse: primeiro, montarias de batalha não são mascotes de caçadores, não podem ser invocadas em certas áreas, o que as torna completamente inúteis. Por exemplo, masmorras, arenas, ambientes fechados. Segundo, montarias de batalha não são tigres ou leões que podem ser domesticados para se tornarem suas montarias tão facilmente. Somente feras rotuladas como raras podem ser capturadas com rédeas de selamento, que podem ser compradas em lojas. Somente assim que o selamento for bem sucedido, as feras se tornarão suas montarias de batalha. Ele fez uma pausa, pensando de repente naquele dragão vermelho de estimação que um Dreychotis certamente adquiriria no futuro. Seria uma raça de dragões rara muito incomum. Logo depois que um Dreychotis conseguiu aquela montaria dragão, inúmeros outros jogadores da classe caçador tentaram ao máximo subjugar um dragão como seu animal de estimação. Mas nenhum conseguiu. Mesmo que a taxa de sucesso fosse a mais baixa possível, deveria haver uma chance, já que havia tantos caçadores tentando a sorte. A menos que fosse algo que nunca pudesse ser subjugado com a menor domesticação de feras do caçador. Se esse for o caso, todos terão a chance de obter um dragão de estimação. No entanto, jogadores que não sejam caçadores só podem usá-los como montaria de batalha. Quando os jogadores estão na condição de montar uma montaria, os pontos de vida do jogador e da montaria se acumulam. Além disso, a montaria terá suas próprias habilidades. O tipo de habilidade dependerá, é claro, do monstro do qual foi domada. Vamos usar o leopardo da luz trovejante como exemplo. Ele pode lançar um ataque à distância na forma de um raio de plasma semelhante a um laser, à distância. Ele deve manter essa habilidade depois de se tornar uma montaria. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.